Olá, nós conversamos em multiplataforma pela Rádio Câmara Bauru e também pelos canais abertos e fechados da rede pública através da TV Câmara Bauru. A gente cumpre a nossa missão pública de segmentar sempre que possível, atualizar com os secretários municipais as questões naturais de interesses da sociedade aqui em Bauru. Hoje nós vamos falar sobre as demandas da educação. Está conosco o secretário municipal de educação, Nilson Girardello. Obrigado por dedicar um tempo aqui ao nosso papel no estúdio para conversar conosco. É um prazer estar aqui. É muito bom poder falar sobre as atividades da educação. Embora, você sabe, eu estou há pouco tempo na secretaria, dá uns 5 meses, é uma secretaria imensa, né? Complexa. Né? Eu estava na CEPLAN, a CEPLAN é uma secretaria, não vou dizer que não era complexa, trabalha com os destinos da cidade, com a legislação urbanística e edilícia, né, da cidade, mas obviamente a educação é mais complexa. Tem um número de servidores, batendo quase nos 3.000 servidores, né? O orçamento, ela representa muito do que é a prefeitura municipal. Né? Tanto é que em algumas cidades ela é quase uma prefeitura, uma mini prefeitura. Não é o nosso caso, que ainda temos uma certa dependência dos vários setores da administração pública. E por ter um contingente tão grande de demandas e estruturas físicas e de pessoal e essa intersecção em relação a várias secretarias, você tem um volume no tempo de demandas que estão na mesma proporção. Nesse momento, para mencionar uma questão talvez mais específica, nós temos, por várias razões socioeconômicas, um acúmulo, já um estoque, infelizmente, de ocorrências que estão batendo lá na porta das escolas, né, Nilson? A gente fala da questão dos telhados, por exemplo, que são numerosos, uma rede de quase pouco mais de 90 prédios próprios aqui no município e precisa ter um contingente de projetos para poder alcançar essa demanda natural. Mas não bastasse só isso, o pessoal que está indo fazer furto de fio e cobre já está subindo no telhado para tentar arrebentar a escola. Então aumenta ainda essa demanda sua. Bom, vamos lá para esse universo que a gente tem, né, um número bastante grande de edificações, né, que são as várias escolas nossas, tanto infantil como fundamental. É bastante complexo mesmo, você tem toda a razão. Acredito também que o poder público deixou as escolas por muitos anos sem cuidado. Para ter uma ideia, só em 2019, ainda na gestão anterior, foi criado um grupo para ir até as escolas, um grupo de manutenção. Então, assim, e naquele momento era bastante pequeno. Então, assim, ano passado, para você ter uma ideia, a gente tinha por volta de 13 pessoas na manutenção desses 90 prédios. Isso é muito pouco. Hoje nós temos mais que o dobro disso e queremos ampliar. Então, a gente tem algumas estratégias para poder cuidar melhor dos nossos prédios. A começar de algo que a antiga secretária, a professora Maria do Carmo, acho que cuidou muito bem, a questão dos adiantamentos, né? Hoje as diretoras têm R$16.000, 8 mil mais 8 mil, 8 mil para mão de obra, 8 mil para material, para poder manter. A gente entende que você, como um diretor de uma unidade, é quase sua casa. Você realmente tem que ajudar a cuidar da sua casa para que ela fique o melhor possível. Mas, obviamente, essa responsabilidade não deve ser só da diretora. Nós também temos a nossa responsabilidade. Então, assim, entendo que a gente tem que ter uma equipe de manutenção que possa colaborar com os diretores. O que eu tenho tentado fazer, abre-se o chamado ou a gente recebe alguma mensagem, às vezes até da própria imprensa, de uma escola que teve algum problema, ou um vereador, a gente manda imediatamente o pessoal da manutenção. E aí eles vão no local, veem o que eles podem fazer e, ao mesmo tempo, vem com a professora o que ela pode fazer em termos de adiantamento. Acho que é uma parceria. Entendi. Né? Mas, mais que isso, a gente estamos em processo na criação de atas, tanto de projetos arquitetônicos, né, projetos de desenvolvimento de arquitetura, que a gente pode fazer o estudo preliminar lá na secretaria, a gente tem um corpo técnico pequeno, mas tem, e aí evitar levar esses problemas, essas nossas demandas para a Secretaria de Obras e tentar resolver pela própria Secretaria da Educação. Então a gente terceirizaria os executivos de arquitetura, de elétrica, hidráulica, etc., coisas que a Secretaria de Obras tem feito e ela também não tem condição de fazer. A gente sabe da demanda que eles têm. Sim. Então, a gente quer fazer com que esses processos possam, parte deles, serem feitos pela própria Secretaria. Mas contratar um contingente para ter o estoque disso. Exatamente. Outra ata que a gente está fazendo são dos pequenos serviços.
Isso, a gente está nessa discussão com o jurídico. O que são pequenos serviços, né? Porque eles não podem ser obras complexas, ampliações, ou como já foi há algum tempo no passado, já deu problema, a gente sabe disso, né? Então, caracterizar o que são pequenas obras. Por exemplo, troca de 2 metros quadrados de piso, ou troca de 2 metros quadrados de telhado, alguma coisa em relação à parte elétrica, mas muito específico e que não dependa de projeto. Então, não pode. Então, nesse embate ou nessa discussão, a gente está com o jurídico para caracterizar. Então, esse processo foi e voltou algumas vezes do jurídico, porque eles entendem que às vezes a gente pede coisas, colocou no rol de necessidades, coisas que escapariam do pequeno serviço, né? E iriam para coisas mais complexas, do que a gente até entende. Então, a gente está tentando moldar. Então, é outra ação que a gente quer fazer no sentido de melhorar a vida da diretora e das escolas. Mas, assim, os problemas começam desde os projetos, né? As nossas escolas, grande maioria, elas foram feitas com uma arquitetura muito tradicional. Não que ela precisasse ser alguma coisa absolutamente inovadora, mas assim, elas são cobertas, às vezes são espaços bastante grandes, com uma metragem bastante expressiva, mas com telha ainda de barro, né? Que a gente podia já tá trabalhando com cobertura metálica. A própria estrutura do telhado, elas são de estrutura de madeira. Então, nas próximas, e a gente vê que a Valdomiro, que a gente inaugurou agora, a estrutura é metálica, a cobertura é metálica, sanduichada, é claro, porque senão ficaria muito quente, né? Sim. Mas são inovações, diria que não, nem tanto atualizações. inovação. Exato. Que a gente precisa implementar nas escolas. Então, assim, a gente vê problemas graves. Aí, voltando ao que você comentou de início. Telhado é o problema que a gente mais tem. Por quê? Sem querer atribuir questões de que são prédios, muitos deles antigos e com má manutenção muito precária, a gente tem que ver também que há muito problema de furto. E como se dão os furtos nas escolas? Os ladrões vão pelo telhado. Abrem o telhado, tiram o telhado, abrem. Tanto é que a gente vê algumas situações, a gente já acompanhou isso há poucas semanas atrás, a diretora fala, olha, abriram o telhado, assim, mas não roubaram os fios, não deu tempo. A verdade é essa, não deu tempo. A gente pegou um sujeito, há pouco tempo atrás, ainda final do mês passado, ele, não sei se ele estava drogado, ele entrou no forro e dormiu. As aulas começaram, entraram na sala, tinha uma perna pendurada na sala de aula. Foi um susto geral, até que correram atrás do fulano, não conseguiram nem pegar, mas assim, ele não conseguiu roubar os fios, que obviamente era a pretensão inicial dele. Então a gente tem problemas, e aí também tem a questão da vigilância, né? Que agora a gente vai implementar. A gente ficou com um número mais de 36 vigilantes, e aí a gente vai colocar em algumas escolas... Mas aí é o vigilante físico lá ou para fazer os sistemas de ronda? Tudo. A gente quer o sistema de ronda que a gente tem, o sistema de vigilância eletrônica que nós temos, o contrato termina no final do ano, aí a prefeita quer implementar um contrato mais sofisticado. Eu acho que precisa ter, por exemplo, nas escolas a gente tem câmeras em lugares, na sala da diretora, na cozinha, no almoxarifado onde fica a comida, onde havia realmente roubos, mas nos pátios nós não temos, né? Ou no entorno, na entrada, exatamente. Os acessos. Aí precisariam ser aqueles de globo, precisa ter uma gradinha, isso a gente não tem. Tá. Então, assim, precisamos implementar a questão da vigilância também. Eu acho que cabe ao município fazer isso. Hoje, em pouquíssimas escolas que a gente tem um vigilante noturno, ou 24 horas menos ainda, né? Mas a gente entende que é mais noturno. E isso, graças a Deus, vai começar daqui no máximo 30 dias, porque a Secretaria da Educação ficou com boa parte dos vigilantes que tinha no processo. Por conta da gente ter esse recurso para poder contar. Nessa questão dos pequenos concertos, só para fechar o raciocínio, lá tem uma gerência específica que cuida disso, da questão orgânica ali mesmo, desses andamentos, do processo. Um pediu torneira, outro o telhado que entrou ontem, são coisas diferentes em áreas muito distintas. As professoras, as diretoras em geral emitem uma solicitação para o setor de manutenção, né? Quem cuida lá é o Glauber, e aí ele dispara para as equipes. A gente conseguiu formar equipes, agora temos inclusive cada uma delas com seu veículo.
estamos recebendo mais veículos, de forma a dar independência a essas equipes. Então a gente tem pessoal de hidráulica, né, encanador, a gente tem pedreiro, auxiliar de pedreiro. O que nos falta, infelizmente, porque não temos mais o concurso finalizou, é eletricista. E veja só, é o que mais precisamos. Entendi. Então, assim, nessas situações, acabam as diretoras tendo que recorrer ao adiantamento delas para cuidar do roubo de fios, que é de uma frequência assustadora, infelizmente. Infelizmente, e algumas diretoras até falam, olha, a gente até imagina quem é, às vezes é pai de aluno. Veja só, que talvez pelo Estado, que a droga os leva, né, faz coisas assim que para nós é bem absurda. Aliás, né? é um dado de apontamento, né, que a questão de segurança pública, como isso afeta nas escolas, a gente tem uma sensação relacionada a tentar generalizar, e aí fica equivocado, segundo os especialistas, de atribuir a questão socioeconômica, mas a drogadição é o principal elemento. Sim, sim, porque a gente vê que não é só... No poder público parece que acaba ficando mais fragilizado, principalmente porque nem sempre a gente tem uma vigilância adequada. Sim, sim. E isso a gente tem que reconhecer. Não temos vamos ter, mas não temos ainda uma vigilância adequada, principalmente, e é muito fácil de detectar. São algumas zonas da cidade que sofrem mais com isso, né? É claro, são zonas mais pobres da cidade. E é justamente onde é mais necessário uma escola, onde é mais necessária a inclusão do aluno, né? Infelizmente, são essas regiões que mais sofrem com esse tipo de furto. Nesta engenharia de grandes demandas, e são permanentes, vão se atualizando ao longo do tempo do estoque em relação à questão física e estrutural, você tem um número grande de telhados, falando do estoque de projetos para poder contratar, se atribuir a necessidade, tem um ou dois, enfim, arquitetos lá dentro, mas para o tamanho da demanda e dos próprios, se consegue contratar engenheiro, não é o caso, específico para a da educação? Então, hoje nós temos 2 arquitetos e um engenheiro. É pouco, é bem pouco, né? E a gente queria aumentar esse quadro, estamos pedindo mais engenheiros para a secretaria, né, para a gente poder tocar as nossas obras com alguma independência da Secretaria de Obras, dentro do que a lei nos permite fazê-lo. Sim, né? sim. Agora, isso são as obras que eu acredito que são bastante relevantes, mas a gente tem muito esse quadro de manutenção que precisamos fazer. Infelizmente, todo esse processo de roubos com frequência, assim, a gente cria um cronograma de trabalhos a serem feitos pela manutenção. Só que ele acaba sendo podado quase quebrando sempre. a extensão. Então, assim, era para ir numa escola hoje para tratar de um problema de que a gente sabe que em dias de chuva inunda algum setor da escola porque o ralo é pequeno ou porque está entupido. Tá. Mas aí acontece o roubo de fio numa escola. Então desvia o pessoal para ir para outro lugar. Esse é um problema, porque já não nos bastasse as deficiências dos nossos prédios, o mau cuidado com eles por muito tempo. A gente tem essas ocorrências que são todas colocadas no boletim de ocorrência. A gente até fez, semana passada, fomos na Polícia Civil para tratar do assunto. E aí o que o responsável pela polícia nos coloca, o Dr. Luciano, é que quando eles vão até um receptador, né, eles não sabem direito de onde veio aquele material, porque ele é quase sempre descaracterizado, né? E talvez faltasse uma lei municipal. Eles vieram até aqui para falar para o legislativo. Onde você compraria esse produto com uma documentação de quem vendeu para você. Esse produto seria fechado num pacote qualquer, deixado lá por um tempo para se averiguar a origem dele. Isso é interessante, dependeria de uma lei, acredito, um decreto, não sei se lei ou decreto. Mas, enfim, é algo bastante interessante, porque a gente precisa coibir quem faz a receptação desse tipo de produto. Depois desse material. Você tem, além de todos esses fatores e lidando com a atualização do dia a dia, a demanda, inclusive a Comissão de Educação e de Fiscalização vai apresentar aquelas diligências lá de trás de 2021, agora ainda daquele estoque das visitas que foram feitas ao longo do tempo, então estão dentro desse programa que a gente está fazendo aqui, das escolas que estão para ampliação e aquelas que vão sofrer reforma ou já estão no seu calendário. O que a gente tem em termos de execução de obras? Posso? Claro. Então, a gente tem a Aida Tibiriçá. A Aida Tibiriçá é uma EMEI que fica ali em frente ao quartel. Tá?
ela está sendo reformada e ampliada. É uma construtora, me parece, muito boa, ela que está ali, e eles teriam até, se não me engano, abril para entregar, abril do ano que vem, né? A obra está indo muito bem. Esse detalhe, o secretário está comentando, é de se comemorar mesmo, porque além de todos esses percalços que a gente está comentando aqui, a Valdomiro Fantini e a Isaura Pitagami não nos deixa mentir como histórico ao longo do tempo, ainda tem que torcer para o êxito de uma construtora robusta, com capacidade para fazer. E a gente fica muito feliz quando a gente tem uma consultora meio que parceira, né, no sentido de querer, porque entendo que a consultora também quer terminar essa obra logo, receber a parte dela e vai para outra, né, e não ficar com delongas eternamente, né? Porque é prejuízo para todos, né? Para nós, com certeza. Então, assim, a Aida Tibiriçá, a gente vamos ver se eles conseguem entregar. Eu não vou falar de data, porque assim, depois vão me cobrar. Mas assim, eles teriam até abril do ano que vem para entregar. Mas dizem que é bem provável que eles consigam fazer a obra até o final do ano, o que é muito bom para a gente, porque onde está a Aida Tibiriçá hoje, continua com o EMEI e a gente volta o pessoal da AIDA para a escola original dela e ali pode continuar, ou seja, ampliação de vagas, porque é o que nós precisamos. Se você entrar no nosso sistema hoje, você vai ver que são por volta de 600 vagas. É um sistema que deve ser, ontem estava 589 ou por aí. É por volta de 600 vagas que a gente tem em demanda, que a gente precisa atender e temos que atender. Existe um TAC que versa sobre isso, né? Mas vamos lá, vou voltar. A Pesato, né? EMEI Aparecida Pereira Pesato, também a obra está indo bem, mas essa para entrega no ano que vem mesmo, mais para o final do ano que vem. Aí a gente tem a MF Santa Maria, que é uma obra que está há muitos anos, né? Sendo feita, e a previsão também sem querer afirmar, porque depende da construtora e das medições feitas pela Secretaria de Obras, e o pessoal dos engenheiros são muito criteriosos, o que é correto, a entrega seria para meados do ano, né? Mas é uma obra que já vem, né, há bastante tempo. Por que nos interessa também muito o Santa Maria? Porque hoje o Santa Maria está num prédio no bairro Santa Luzia. Está deslocado. Exatamente. Então ele volta para o prédio original dele, e ali no Santa Luzia a gente criou uma EMEI também. Ou seja, é tudo no sentido de ampliar vagas para a faixa de 0 a 3, que hoje é a única faixa, felizmente, que o município tem dívida com a comunidade, né? A gente precisa atender. No caso, a gente tem por volta de 600 para serem atendidos. A ideia também é abrir uma EMEI aqui na Cucy Júnior, onde estava o Valdomiro, né? Saiu o Valdomiro, a gente está fazendo pequenos reparos e vai ser uma EMEI pequenininha, vai iniciar como algo pequeno, porque a gente tem que também tomar posse do terreno da esquina, que é um estacionamento, que é onde deve ser o parquinho, né? A ideia é também talvez ter algum espaço para estacionamento de professores, porque ali é uma região que você vai trabalhar, não dá para ficar pagando área azul, né? Então, assim, aí a gente vai ver como fazer, mas ainda não temos posse do terreno da esquina, mas já o prédio do antigo Valdomiro, sim, então a gente está fazendo pequenos reparos ali, no sentido de abrir o mais rápido possível uma EMEI ali. Legal, muito bom. Tem os prédios do centro, só para a gente finalizar essa questão física aqui, que tem um outro tipo de demanda aqui na Praça Machado de Melo, já citou a Cucy Júnior, que é um andamento que vem ainda do estoque lá de 2019, né? Que, enfim, tem outras questões relacionadas eventualmente a ajuste na lei de zoneamento, que está em discussão para saber se logo mais entra aí também na sua planilha. Uhum. Bom, você fala dos prédios históricos? Os prédios históricos que estão ligados à aquisição para a educação. Eu nem estou citando a estação aqui como simbologia, porque demanda uma questão muito maior, né? Mas tem os outros prédios próximos da Praça Machado de Melo mesmo. Olha, eu tenho que até justificar, né? Você sabe a ligação que eu tenho com a estação, eu escrevi muito sobre a estação. Sim. Fiz muitos trabalhos na universidade sobre a estação. Meu doutorado, ele versa não necessariamente sobre a estação, mas sobre a Estrada de Ferro Noroeste do Brasil e a formação das cidades do Oeste. Então, assim, eu sou o primeiro a dizer o quanto é importante a estação para Bauru, né? Mas, assim, há um ponto de vista que a gente tem que ver. A gente tem 90 prédios para cuidar, né? Que são prédios que são utilizados pelos nossos alunos, né? Onde eles estão dia a dia ali, né? E tem o prédio da estação que
assim, a grosso modo, ele vai de 25 a 30 milhões para restaurar aquele prédio, fora toda a questão de drenagem, que eu acho que a gente nem teria como colocar no projeto, que aí é alguma coisa maior. Nesse momento, a gente tem que cuidar do varejinho que a gente tem, que são as escolas. Não dá para trabalhar com esse prédio, que seria talvez o quê? Um prédio administrativo, ou eventualmente uma escola, mas diante das nossas necessidades, novamente, não quero dizer que o prédio não seja importante. É claro que é importante para a cidade, mas é investir um recurso muito alto naquele edifício, que merece, certamente, mas que vai dar um retorno na ponta para os nossos alunos muito pequeno. Então a gente tem que cuidar dos predinhos, das escolas, que, como você falou, tem problema de inundação, tem problema na parte elétrica, tem problema de telhado, tem problema de forro, né? E aí não tem jeito. O que a gente está querendo fazer um levantamento, já estamos tratando disso, é do hotel Milanese, né, que também nos pertence. A ideia, talvez usá-lo para o SEJA, ter um pequeno auditório, porque é muito central aquele prédio. E é também um prédio tombado pelo patrimônio local, né? Só que assim, mesmo que tivesse alguns estudos para o uso daquele prédio, nunca foi feito um levantamento métrico dele, né? Tá. Das condições dele, exatamente, do desenho que dele. Fica em pé ali. Exatamente. Então a gente precisa primeiro levantar o que tem para ver o que a gente pode aproveitar. Pode ser que a gente só consiga aproveitar a casca e tenha que trabalhar o interno de outra maneira, fazer uma construção pré-fabricada, ou, quem sabe, dá para a gente aproveitar. Se você vê-lo, uma foto aérea dele, vai ver que o desenho dele, ele é meio um J, tá? Ele pega Monsenhor, pega Rodrigues e ainda tem uma perninha do J. E no meio tem uma espécie de um pátio, ou algo que o valha. Acho que seria bastante interessante aproveitar a estrutura dele como um todo, mas eu não sei se há condições para isso. Ou se essa restauração ou reforma seria complexa demais, ou valesse mais a pena talvez manter só as estruturas externas, só as fachadas e trabalhar com uma outra coisa. Mas isso ainda, o levantamento vai nos responder. Ok. Né? Quando a gente fala dessa questão das demandas físicas ou relacionadas a essas ocorrências em escala relacionadas a furto, a gente inclui, infelizmente, também a incidência não só no ensino de responsabilidade do município, quanto do estado de violências eclodindo em números e graus de dificuldade, né, de tragédias Sim. pelo país. Aí a discussão envolve, alguns defendem polícia na frente da escola, eu particularmente prefiro discutir psicólogo e assistente social. Sim, eu concordo com você. Eu acho que a gente trabalhar com polícia ou com alguma coisa, não, só vai piorar a situação. Eu acho que não é esse o caminho. Eu acho que a gente precisa ter pessoas que possam intermediar situações, né? Então, quando você fala de assistente social, quando você fala de psicólogo, a gente caminhou um processo, depois inclusive de uma audiência aqui na Câmara mesmo, mas era algo que a gente já pensava, para que a gente tenha o foco, né, do psicólogo e do assistente social seja voltado à educação. Então, a gente entende que não seria, por exemplo, assistente social, acho que até tem concurso e tem vagas lá, mas não, como o funcionalismo público não é muito específico, né? Então a gente tem que estar delineado entre as atividades aquilo que ele vai fazer na educação, especificamente. Então eu acho que tanto para assistente social tem que estar voltado à questão escolar, assim como para o psicólogo. Eu já apontava isso aqui naquela audiência, que a gente imaginava de início 10 psicólogos e 10 assistentes sociais. Eu lembro que tinham os representantes dos conselhos aqui presentes. A gente sabe o quanto para eles é relevante que esses profissionais estejam em todas as escolas de preferência. Eu sou membro de um conselho profissional. Eu sou membro de um conselho profissional dos arquitetos urbanistas. E eu sei como raciocina quase sempre um conselho, que é o que tem arquiteto em todas as prefeituras e numa quantidade boa. Mas nem sempre isso é possível. Então, assim, a gente queria iniciar com 10 psicólogos e 10 assistentes sociais voltados à educação.
estariam junto com as supervisões e não nas Pra escolas. regionalizar, Exatamente. Então, surge um problema, a diretora, os professores detectam um conflito iminente numa escola. Então, acredito que esses profissionais podem vir a fazer rodas de conversa e discutir... Ou encaminhamentos. Ou até encaminhamentos, se for o caso, né? Se for algo mais grave. Mas acho que muita coisa pode ser resolvida na mediação. Na mediação, exato. Acho que é o termo melhor. Na mediação. E esses profissionais têm gabarito para isso, têm condições para fazer isso, que às vezes foge ao professor, né? Imagino. E são, por exemplo, problemas extra-classe trazidos para a escola. A gente falava aqui do contingente de consequências que acabam recaindo sobre a educação, que na natureza não eram desta função. Não eram. Às vezes querem, assim, um cuidador ou professor que cuida de crianças especiais, né, que é professor da educação especial, querem atribuir a eles uma série de funções que seriam mais voltadas à saúde. Então a gente tem que demarcar bem o que é educação e o que é saúde. Aí você pode me perguntar, eventualmente poderia ter enfermeiros, assim como a gente pensa em psicólogos? Talvez, né? Que eu acho que é alguma coisa que a gente pode refletir. Mas o problema é a educação cada vez mais absorver questões que não são afetas necessariamente à educação, né? Por mais que a gente reconheça esses problemas ligados à saúde mental, né? Que ocorrem nas escolas, mas assim, até que momento a gente vai absorver tudo? A escola é um microcosmo da nossa sociedade, né? Sim. A gente vê essas relações conflituosas que ocorrem, né? Essas rixas que ocorrem nas comunidades, e elas acabam sendo trazidas para a escola. Eu vi no caso da tragédia ali, de forma simplista, mas é quase uma reação emocional imediata, né, da professora que infelizmente veio óbito na capital, de que além dessas mediações com esse quadro regionalizado, precisa começar por algum horizonte. Se você tiver eventualmente uma indicação de um aluno com um comportamento bastante fora do padrão, da regra, você tem a possibilidade, pelo menos, de encaminhar e tirar fora do fato pior, né, que é a Exatamente, tragédia. eu acho que aí realmente essa intermediação que tem que ser feita por profissional, né? Para ver como se conduz isso, para detectar se esse estudante pode vir a um dia praticar um ato agressivo, né, contra um professor, porque eu vejo que muitos, na verdade não é querer salvar o nosso lado, a gente vê que no município ainda é bem pouco, até pela idade deles, né? No estado é pior, né? Sim. Nas escolas de ensino médio, por conta já são mais maduros, e aí parece que a agressividade é maior ainda, né? As nossas escolas são relativamente pequenas, então é um ambiente ainda, eu não sei até quando te dizer, porque ainda relativamente controlado, mas a gente não sabe até quando isso vai ocorrer, porque parece que é algo que se alastra, né? Desagregação em curso. Exatamente. E quando acontece um caso assim como esse, parece que dá exemplos negativos ao invés dos positivos, dá um exemplo negativo para essa comunidade, que é um problema. Para além de todos esses desafios, tem aquele que é gerencial de planejamento, o ano passado, não diferente de 2021, ou seja, a recente modificação do ponto de vista de gestão de educação fez com que, pelas nossas características, houvesse um crescimento de verbas do Fundeb, ou do Fundo de Educação, maior do que a chamada reposição da inflação. Tem as estruturas que vão aumentando naturalmente, mas exigem sempre um aporte adicional para esse planejamento. Ano passado a gente citou aqui, foram mais de 7 mil notebooks, um investimento de, salvo engano, de mais de 7 milhões de reais, que ajudaram a compor esse desafio, que é outro de cumprir os 25% da educação. E tem outras tantas demandas. Você comentava conosco numa audiência pública, fruto também de todos esses outros fatores, uma outra porta da questão socioeconômica, fraldas, por exemplo, eventualmente absorvente, a pré-adolescente. Sim. É peculiar a nossa situação, porque nós temos que cumprir, ter gastos, mas obviamente não podemos gastar em qualquer coisa, é óbvio, né? Então, assim, o que a gente detectou que no caso de EMEI, né, as mães têm que levar as fraldas, né? E lenço, mas obviamente a gente sabe o custo de fralda, né? Então a nossa ideia é comprar com recursos da educação, entrando como material de higiene. Se para criança mais velha se usa o papel higiênico, para criança novinha, a fralda. Perfeito. Então a gente entende
que é material de higiene. Então não precisa ir com os recursos do QESE, que a gente tem também um recurso alto do QESE, mas a gente usaria o da própria educação. E pode ser algo muito positivo para as mães. Pode não, eu tenho certeza que será, né? Então, assim, a gente está trabalhando nisso no sentido de caracterizar o melhor possível para que não venha um produto de terceira, não venha aquelas empresas de fundo de quintal, porque tem muitas... questão, a descrição do edital. Exatamente. Então, tem que ser feito de forma cuidadosa para que venha um produto de boa qualidade. E verdade seja dita, tem edital que às vezes a gente acha que vai vir alguma coisa de qualidade e não é do jeito que a gente gostaria. A prefeita é muito exigente, eu já te digo quanto a isso, né, de que as coisas sejam da melhor qualidade possível. Mas a forma como que esses editais acabam sendo feitos, não na descrição do produto, mas assim, se você descreve exageradamente, você pega uma marca melhor que tem, você descreve algo muito aproximado dessa marca, obviamente pode... o tribunal pode achar que é restrição à competição. Exatamente, que você está restringindo a competição. As outras empresas mesmo começam a entrar com reclamação nesse sentido. E aí se você rebaixa muito, aí entra uma empresa que vai vender um lápis que não escreve, né? Uma caneta que a tinta dura uma semana, né? Então são problemas que... Mas não é só da educação, obviamente são problemas que no poder público. Esse ano a gente acha que está conseguindo um gasto até superior ao ano passado. A gente também está pensando no sistema de gestão da própria secretaria, que possa, tanto na questão interna, né, por exemplo, no almoxarifado, tanto no almoxarifado da merenda quanto no almoxarifado central, um controle melhor de estoques. Eu acho que a gente faz ainda uma coisa muito artesanal. Manual, a gente precisa modernizar por conta da quantidade de coisas que a gente tem. Há todo um sistema de logística muito importante na secretaria, porque, como eu falei, são 90 prédios. Imagina você abastecer esses 90 prédios com papel higiênico, com material de limpeza. Então, há um sistema de logística que precisa funcionar bem, mas precisa ser modernizado. Acho que tudo ainda é de uma maneira muito artesanal. A gente precisa caminhar muito no sistema de gestão da secretaria e também em relação à questão de notas, de frequência, né? Talvez um sistema que pudesse servir a todo o complexo da secretaria. Nilson, não bastasse todas essas atribuições e desafios de uma rede, eu costumo dizer que a Secretaria da Educação, até pelos números que você apresentou, elas equivalem a algumas prefeituras de porte médio pequeno, aqui do município de 40, 50 mil habitantes, certamente, tanto orçamento quanto estrutura e logística operacional e de pessoal. E tem que cuidar em uma faceta da atribuição, tem um procedimento do Ministério Público, com eventualmente o setor privado, escolas clandestinas ou irregulares que precisam se encaixar e funcionar direito. Sim. Esse é algo ainda um pouco nebuloso para nós. Quem controla as escolas? A gente faz, sim, vistorias. Agora, tem situações onde o Ministério Público ou nós damos um tempo para se adequar numa qualidade mínima, né, para funcionamento. E aí, quem fecha? Né? Somos nós que fecharíamos, ou é a CEPLAN que fecharia? Então, é algo que está sendo discutido e a gente está criando alguma coisa para regulamentar isso. Isso está em andamento, no sentido de que a Secretaria da Educação possa ter uma autonomia maior no caso de fechamento de escolas que são clandestinas, a gente sabe que elas existem, né? Se não regulamentou, não cumpriu a regra, ter um procedimento. Certeza. Mas, obviamente, a gente tem que fazer esse papel fiscalizatório, mas a gente sabe o quanto é importante a rede privada também para a gente, assim como as OSCs são muito importantes, né? A gente tem... Para você ter uma ideia, em relação à educação infantil, a gente tem 27, né, OSCs, né, que colaboram. A gente, inclusive, deve abrir um novo chamamento agora, nesse momento, para ver se a gente consegue incorporar outras OSCs, porque alguns interessados têm nos procurado no sentido de abrir atendimento para crianças. Mais vagas com o terceiro setor. Exato, para nós é muito importante. Eu acho que eles fazem um papel fundamental, são atendidos mais de 3.000, quase 3.500 crianças, que eles nos ajudam, né? Ajudam o município, então eles têm que ser considerados, eu acho que sim, como parceiros. Os valores que eles recebem, acredito eu, que podem ser melhorados e acredito que no final do ano, quando o contrato terminar, a gente pode
trabalhar um valor um pouco melhor. Tenho conversado isso bastante com a prefeita também entende que a gente pode no ano que vem, no final do ano, reajustar. Fizemos pelo menos 2 reuniões com as OSCs e a gente sente que eles precisam de um valor um pouco maior para poder ampliar vagas, porque ampliar vagas significa chamar mais professores, né? Mais equipe de apoio. Isso tem um custo, né? A mão de obra é cara hoje, claro, né? Então, eles precisam disso. E a gente entende que eles são grandes parceiros nossos e a gente precisa valorizar o trabalho deles. A gente falou de 90, enfim, unidades próprias, passando disso já do município, com as que estão vindo, as reformas e ajustes, tem 29, né? Eram 30, 29 entre as OSCs, e a ideia lá de contratar vaga direto se mostrou difícil para eles, ou pela localização, geografia, ou esse custo mesmo, a capacidade de ampliar vagas em curto prazo. Tivemos uma escola que se interessou e foi feito contrato, sim, um número limitado de vagas. A gente queria abranger mais escolas. Acredito que nós vamos novamente fazer um edital, não agora, mas vamos fazer um edital, porque a gente se baseou naquele valor 870 e alguma coisa, né? Que a gente pagaria para tempo integral. Se baseou no que a gente hoje oferece para as OSCs, né? 503, se não me engano, mais alimentação que eles teriam que dar e mais material, chegando a 800 e alguma coisa. Se a gente aumenta para as OSCs, vai poder aumentar para um novo edital de chamamento de escolas privadas. Talvez o ajuste das duas pontas abra o caminho. As coisas acho que sempre tem essa relação com o custo desse aluno, né? Quanto ele custa, né? Então aí a gente acha que consegue trazer mais escolas privadas, porque a ideia é essa mesmo, né? Nós temos que fazer... o município tem que ofertar essas vagas? Tem, mas podemos ter parceiros também. Entendemos que podemos ter parceiros, principalmente enquanto a gente não tem condições de zerar, né? Mas eu acho que é isso, trabalhar com os parceiros e valorizá-los. Isso é importante. Muito bom, obrigado ao Nilson Girardello, que dedicou um tempo aqui com a gente, com a Missão Pública. A gente sempre comenta com ele que faz os boletins das audiências públicas e reuniões, estão sempre atribulados no meio da reunião, uma forma aqui de sistematizar um pouco e ouvir que é a nossa missão, as questões do governo. Eu agradeço o teu convite, eu peço até desculpas porque desmarquei várias vezes esse encontro nosso, mas por conta de agenda, mas é ótimo estar aqui com você. Você é um jornalista muito esclarecido, sabe bem dos dados da cidade e da secretaria, e é um prazer sempre estar aqui com você, tá? Quero dar um abraço a todos os ouvintes aqui. Obrigado, é isso, a gente vai atualizando com você. Quando chegar lá perto do final do ano, ou tiver outra questão que envolva a discussão do dia a dia, a gente convida o secretário sempre de novo para trocar informações e atualizar com você que está em casa. Até o nosso próximo encontro.